Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, ali diz, o subtítulo, o dever de fazer o bem. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem mal. Então aqui nós podemos ver que Pedro, ele fala, que nós todos, devemos ter o mesmo modo de pensar e sentir. Hoje a gente ouve muito, a palavra empatia. Só que empatia significa se colocar, trocar de lugar com o outro. Só que nem sempre isso acontece, E a gente nota isso muito nas pessoas que não conseguem liberar perdão nas suas vidas. Essas pessoas sofrem muito, Ali diz, afaste-se do mal e faça o bem e busque a paz com perseverança, Então, que é o versículo 11 aqui, que eu li, afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Então, nós devemos buscar a paz e procurar alcançá-la. E muitas vezes nós nos associamos ao que é errado. E isso rouba de nós o relacionamento com Deus, fazendo que nós nos sintamos distantes, culpados e até mesmo indignos do amor dele. Tudo o que você precisa é pedir perdão e retomar seu relacionamento com o Pai. Então, nós precisamos, estar em paz. Nós precisamos, gente, que quando a gente fala de perdão, Perdão é o que você faz com uma pessoa ofendida, dando o primeiro passo em direção ao processo de restauração. Retomar o relacionamento é o que você faz para voltar a ter graça diante do Pai. Dizer desculpe-me não é suficiente, porque isso pode ser dito de forma mecânica e vazia comparado ao verdadeiro arrependimento. Então, você precisa aprender a restaurar um relacionamento por meio do arrependimento. Isso não é apenas dizer sinto muito, significa ser humilde para dizer eu estava errado, por favor me perdoe. Então, restaurar um relacionamento requer reconstruir a aliança da confiança. O perdão, ele é construído na graça e é incondicional. Já a confiança deve ser reconstruída por convívio. Deus o ama e quer voltar a lhe confiar seus maiores tesouros. Ele confia em você. Então, nós precisamos nos comprometer a fazer todos os ajustes para que nós tenhamos uma trajetória, vitoriosa. Nós precisamos, gente, perdoar. Nós precisamos viver livres, Liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, para aquelas pessoas que nos causaram algum dano, alguma dor, algum sofrimento. Nós precisamos, como diz a palavra, nos afastar do mal, fazer o bem, procurar a paz e fazer tudo para alcançá-la. Então eu preciso, em primeiro lugar, o primeiro passo aqui. Olha ali no versículo 10, Como dizem as escrituras sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes,
Não fale coisas más e não conte mentiras, né? Isso é algo muito sério. A mentira, gente, ela vem de várias formas. Muitas situações se levantam para que a gente venha mentir ou omitir. É só uma mentirinha, mas não existe. Mentira é mentira. E ela tem perna curta, como o pessoal costuma dizer. Vai chegar um momento em que vai ser descoberta a verdade. E por isso que a palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus na sua vida. Sempre que eu falo a verdade, eu estou manifestando a justiça de Deus na minha vida. Eu não abri brecha, não dei legalidade para o diabo. Eu dou legalidade para Satanás quando eu minto, porque ele é o pai da mentira. E quando a pessoa mente, gente, eu já conheci pessoas que mentiam tanto que até eles se convenciam que as mentiras deles eram verdades. É muito triste, é algo muito triste. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar o nosso pensamento, nos consertar diante de Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pedir perdão porque nós pecamos com pensamentos, atitudes, palavras, né, obras. Então nós precisamos mudar para que a gente possa alcançar o amor, a graça de Deus, para que a gente tenha essa paz. Diz ali, afaste-se do mal, faça o bem. Eu preciso me afastar do mal. Se tem coisas que estão me causando mal, a palavra diz que as más conversações corrompem. Então eu preciso ficar afastada de pessoas fofoqueiras, de pessoas que vivem reclamando, que vivem murmurando. Eu preciso cuidar para que eu não me contamine com isso. Porque Jesus disse que o que sai do homem é aquilo que contamina, não o que entra, mas o que sai. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Não nos metermos em fofoca, não nos metermos nessas confusões. Nós precisamos nos abster dessas coisas. Então, se alguém vem falar algo para você de um colega, de um vizinho, de um parente, diz, ó, não quero saber, não me leve a mal, mas a pessoa não está aqui para se defender. Então, se você falar algo de alguém, fale para ela, ó, eu falei isso de você, comentei tal fato com a pessoa lá. Admita que você comentou, que você falou. Não minta. Não venha depois quando a pessoa disser, não, fulano me disse, eu não falei nada. Exatamente. Por que muitas pessoas não têm paz? Porque elas vivem em guerra, gente. Elas vivem catando uma picuinha. Eu tinha vizinhos que, antes de eu conhecer a palavra, né, antes de eu me converter, quando eu era mais jovem, nós saíamos, né? Lá no interior onde eu morava, nós íamos nos bailes, mas procurávamos ir em bailes onde tinham famílias. E aí, quando eu comecei a ver que tinham coisas que não eram adequadas, eu comecei a parar de ir. E quando, depois do baile, tinham na fábrica onde eu trabalhava, queriam falar mal das meninas. Ai, porque a fulana, eu fiquei sabendo, eu digo, olha, não sei da vida dela, e eu não tenho interesse. A vida é dela, ela faça o que ela quiser. Então, a gente deve se abster disso. Porque muitas vezes as pessoas falam e dizem que foi o outro, colocam a culpa no outro. Então, Deus permite que muitas coisas venham à tona. E a mentira, gente, é algo muito sério. É algo que rouba a paz das pessoas, gera intriga, gera briga, gera discussão, final de relacionamentos e de casamentos. Então é algo muito sério. E quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não contem mentiras. O que é não falar coisas más, gente? Pessoas que são negativas.
pessoas que passam o dia inteiro murmurando. E ali que eu estava contando, né, das vizinhas na época que a gente saía, que a gente ia nos bailes, tinham vizinhos meus que eu acho que eles não dormiam. Tinham meninas que chegavam em casa às vezes de manhã, né, porque daí tinha que esperar quem ia de ônibus para terminar a festa para o ônibus trazer de volta para a cidade. Quando o povo chegava em casa, a vizinhança estava na janela. A gente via a sombra deles nas venezianas, cuidando se o pessoal chegou sozinho, que hora chegou, tudo. Tem pessoas, gente, que tem esse préstimo na vida, de cuidar da vida do outro, mas não cuidam da sua. É algo duro que eu estou falando, mas é o que o Espírito Santo está movendo para ser dito. Porque isso são coisas que prejudicam. Porque tudo aquilo que eu falar, eu vou prestar conta em juízo, gente. Se eu falar mal de alguém, se eu denegrir a imagem de alguém, se eu fizer fofoca de alguém, tudo eu vou prestar contas diante de Deus, não se esqueça disso. Então, afaste-se do mal, faça o bem. Procure a paz, gente, faça tudo para alcançá-la. Tem pessoas que não têm paz e não deixam os outros terem paz. Eu conheço gente assim. Sabe aquelas pessoas que não têm paz de espírito e roubam a paz dos outros? É terrível, gente. Nós precisamos ter paz. Jesus disse: a verdadeira paz eu vos dou, gente. É a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que o mundo não pode nos dar. Eu preciso fazer o bem para que eu me sinta bem, para que eu esteja em paz. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu não posso falar mal daquele que fala mal de mim. Eu tenho que falar bem dele. Eu tenho que abençoar ele, orar pelos que me perseguem. Foi Jesus que disse, Jesus fez tudo isso, gente. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, açoitado, ele passou por horrores, mas ele perdoou a todos os seus malfeitores. Na cruz ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Quantas pessoas que estavam ali, que de repente foram curadas por Jesus, mas quando, Pilatos perguntou, na época da Páscoa, eles soltavam alguém da prisão, quem eles queriam? Eles escolheram Barrabás e crucificaram Jesus. Então, para você ver que tudo nós sofremos as consequências das nossas escolhas erradas na nossa vida. E muitas coisas eu aprendi, que tem situações que eu não posso ter dó. E eu não posso também querer me meter para ajudar, porque ali Deus está tratando com aquela pessoa, mediante as escolhas e decisões dela. Se eu intervir, eu vou ser tratada junto. Então, ore. Se você tem no teu coração de ajudar alguém, ore antes. Porque um dia eu me lembro, que o pastor que me batizou, que já está na glória, ele dizia assim: se eu ajudar uma pessoa sem pedir a direção de Deus, eu vou estar intervindo no que Deus quer tratar com ela. Aí ele deu um exemplo. Se a pessoa ganha R$100 e ela gasta 101, ela sabe que ela não tem aquele 1. Ela vai ter que dar um jeito de pedir para alguém. Aí se alguém dá, no outro mês ela vai gastar 102, ela vai gastar 100, e assim ela vai. Ela não tem limite. Ela vai sair fora do controle. Então eu preciso primeiro orar e dizer: Senhor, eu devo ajudar essa pessoa, que o Senhor me mostre. Eu não posso intervir nas escolhas do outro. Claro, é diferente do cenário que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos ali naquela corrente, fazendo doações, pessoas que sofreram com essa tragédia. É diferente, gente. Aí nós devemos sim prestar a nossa solidariedade, estender a mão para quem nada tem, para quem perdeu tudo. É diferente. Eu estou falando aqui de tratamento individual, aonde a palavra diz aqui: procure a paz e faça tudo para alcançá-la.
Nós precisamos buscar nossa paz, buscar pedir perdão, liberar perdão. Se é alguém, gente, que já faleceu, que você não pôde falar o que você gostaria, que você não pôde pedir perdão para aquela pessoa, escreva uma carta. Escreva uma carta para aquela pessoa, se foi o teu pai, se foi a tua mãe, se foi um familiar, escreva uma carta. Peça para o Espírito Santo te dar a direção do que escrever, coloca tudo que está no teu coração e no final peça perdão e libere perdão para aquela pessoa, para que você tenha essa paz. Busque ter essa paz. E aqui diz mais: pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Então, às vezes as pessoas, eu sempre ouço pessoas dizer assim: ai, mas eu sempre vejo gente mal se dando bem. Só que não se esqueça, gente, que a justiça de Deus, ela acontece. Que eu posso não ver, mas aquela pessoa, ela vai sofrer as consequências da maldade dela, das suas atitudes erradas, de ser maldosa. Ela vai prestar contas a Deus. Então, eu devo me abster do mal. A palavra diz: foge de toda aparência do mal. Eu devo ter esse cuidado. Eu preciso ter essa prudência. Nós precisamos ser prudentes, como fala a palavra de Deus. Cuidar o que nós falamos, com quem nós falamos e para quem nós estamos falando. Então a gente vê aqui: não conte mentiras, né? Não fale coisas más. Então fale o bem. Quantas coisas más de repente você ouviu um dia? Uma pessoa falar uma palavra depreciativa para você, dizer: você não vai ser nada, você é isso, você é aquilo. Anule isso em nome de Jesus. Diga: ó diabo, eu não vivo mais essa tua mentira. Hoje eu vivo o que está escrito aqui. Aqui diz que eu sou muito mais que vencedor, que Ele me amou primeiro, que Ele me escolheu, que Ele me chamou e eu sou muito mais do que vencedor. É isso que você deve falar. Não diga coisas más. Não fale de coisas que você não tem entendimento, porque você vai sofrer as consequências do que você está falando. Tudo acontece mediante as nossas palavras, gente. É algo muito sério. Às vezes as pessoas não dão a importância quando nós falamos que as palavras têm poder. As palavras, gente, elas geram vida ou geram morte. As palavras, elas abençoam, elas amaldiçoam, elas depreciam, elas destroem a vida de alguém. Então, nós precisamos mudar este cenário da nossa vida. Se eu quero viver o bem, se eu quero ter paz, eu preciso falar a verdade. Eu preciso estar em paz com todos. Não fique guardando picuinhas no teu coração. Eu conheci tantas pessoas desconfiadas, que era terrível. Se você estava conversando com alguém, de repente você dava uma olhadinha para o lado, ela já ficava toda cismada: estão falando de mim. E é assim que o diabo trabalha. Aí ela olhava pra gente, eu me lembro de uma menina que dizia assim: o que foi, hein? Porque ela já achava que a gente estava falando dela. Aí a gente tinha que ir lá e dizer: não, eu estava comentando tal coisa, a gente estava vendo tal coisa aqui do céu. Ah, tá. Por quê? São pessoas ofendidas, gente. Pessoas que se ofendem com muita facilidade. E isso é muito perigoso, porque essas pessoas guardam ofensas, ressentimentos, mágoas e vivem uma raiz de amargura total. Então nós precisamos fazer como manda a palavra, gente. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más. Jesus deu a instrução aqui: não conte mentiras, afaste-se do mal e faça o bem. Olha a sequência:
Analise bem, leia bem na tua casa. 1 Pedro 3, a partir do versículo 8. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 10. Como dizem as escrituras sagradas, quem quiser gozar a vida, ou seja, quem quiser ter uma vida feliz, próspera, abençoada e ter dias felizes, olha as regrinhas ali. Não fale coisas más, não fale mentiras, afaste-se do mal, faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. São 6 passos que nós precisamos dar. 6 passos muito importantes. Se eu quiser ter paz, se eu quiser viver bem, se eu quiser ser feliz e se eu quiser que a alegria do Senhor seja minha força, eu devo viver isso aqui. Como diz as escrituras aqui. Eu devo me abster do mal. Eu devo fazer o bem, eu devo falar bem de quem fala mal de mim, eu devo orar por quem me persegue, eu vou ter paz. Então, guarda essa palavra no teu coração, siga esses 6 passinhos aqui. Não fale coisas más, não conte mentiras, afaste-se do mal, faça o bem, procure paz, né? E faça tudo para alcançá-la. Se você seguir esses passos, toda essa instrução de Deus, você vai ser bem-sucedido. Então guarda esta palavra no teu coração, reflita nela, leia todo o restante do capítulo, faça uma reflexão da tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença maravilhosa, pelo teu mover, pelo teu agir. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos dá instrução para sermos bem-sucedidos, para sermos felizes, pessoas conquistadoras, que sejam realizadas. E eu continuo, Pai, na nossa corrente de oração pelo nosso estado. Que o Senhor continue provendo, Pai, tudo o que o povo gaúcho necessita. Roupas, comidas, marmitas, Pai, água. Que o Senhor venha prover, Senhor, tudo o que eles estão necessitando. Que eles não tenham falta de nada, Pai. Que o Senhor dê condições e prospere cada pessoa que está ajudando com R$2, com 5, com 10, não importa o valor, Pai. Se a oferta vem do seu coração, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria, Pai. Esta pessoa que tem esse coração voluntário, que o Senhor venha acrescentar cada dia mais na vida dela, a bênção da prosperidade, que aonde ela colocar a sua mão, ela seja, Pai, abençoada, e onde ela colocar o pé dela, ela possua, ela prospere, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, é a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.